Oi, pessoal, boa tarde. Eu tô gravando essa aula assíncrona porque eu estou doente, e não vou conseguir ir ao campus hoje. No entanto, eu não quero que vocês fiquem sem o conteúdo da disciplina que se refere ao último texto que eu passei para vocês, que se chama Educação e Trabalho, Bases para debater a educação profissional emancipadora, de autoria do Gaudêncio Frigoto. Gaudêncio Frigoto é um pesquisador da área de trabalho e educação, economia da educação, muito importante para a formação de professores. É um dos maiores intelectuais no que diz respeito à área de educação. Eu estou gravando esse negócio aqui de primeira e eu espero que dê certo, porque eu vou ficar com muita raiva se eu terminar esse negócio e der tudo errado e eu tiver que fazer isso de novo. Mas vejam o quanto eu estou entendida de tecnologias digitais, né? Eu consegui achar o botão gravar nesse PowerPoint aqui. Então vamos lá. E eu espero que vocês assistam a tudo, porque eu tô fazendo isso assim com muito amor no coração, sentada aqui, olhando para a tela desse computador e gravando esses slides, tá? Então, vocês prestem atenção, assistam a tudo, porque é importante. Se não fosse importante, eu não estava fazendo. Vamos lá. Bom, então, o texto trata das transformações políticas e econômicas do trabalho no final do século XX, início do século XXI, e das relações da educação profissional com essas transformações e fenômenos. Nessa aula, eu vou atualizar um pouco a discussão, porque o texto é é um pouco antigo, né? Para mim é um pouco antigo, para vocês vai parecer que tem mais de um século o texto, é de 2001. Então, é um texto um pouco antigo, que já falava da precarização do trabalho, mas não falava ainda da uberização do trabalho por motivos evidentes, né? A empresa Uber não tinha surgido ainda, e esse tipo de relação de trabalho, caracterizado pela extrema precarização, completa falta de vínculo formal entre trabalhadores e empresas, onde o trabalhador assume todo o risco envolvido na sua atividade. Por exemplo, o motorista de Uber, se o carro quebrar, ele assume o custo. Se ele ficar sem trabalhar, ele tem que assumir esse tempo que ele vai ficar parado. Ou ele paga por fora o INSS, ou ele faz uma reserva de dinheiro, o que é quase impossível, né? De dinheiro para custear a sua sobrevivência durante o período em que ele fica parado. Enfim, se ele sofrer um acidente, esse acidente não é considerado acidente de trabalho, porque ele não tem um vínculo jurídico, formal, de empregado e trabalhador da Uber. Ele é considerado um empreendedor, um trabalhador autônomo, e a Uber é considerada apenas uma intermediária entre esse trabalhador e o consumidor final, né? Quem vai pedir o veículo. O que vários estudos e várias ações judiciais já têm demonstrado que é uma mentira, é uma falácia. Em vários países do mundo, a Uber é proibida de funcionar. No tempo em que eu fiquei na Alemanha, não tinha como pedir carro de aplicativo, só existia táxi tradicional, porque a Uber não respeita a legislação trabalhista do país. No Brasil, a legislação trabalhista ela é modificada, transformada para servir aos interesses dessas empresas internacionais, dessas empresas transnacionais gigantescas, né? Então, aí a gente vai para o nosso próximo tema aqui, que diz respeito ao aprofundamento das reformas neoliberais com impactos substanciais sobre a organização do trabalho. No Brasil, por exemplo, a gente tem tido reformas trabalhistas de caráter neoliberal que visam desmontar os direitos trabalhistas garantidos pelo Estado na sua legislação, cujo intuito fundamental é atender
aos interesses dessas empresas multinacionais, como a Uber, por exemplo. Então, as reformas neoliberais, qual é o propósito dessas reformas, como eu já falei, em relação ao trabalho? Desmontar por completo os direitos trabalhistas, o máximo que conseguirem. Se desmontar, se deixar o trabalhador sem nenhuma legislação que o proteja, é o melhor nessa perspectiva neoliberal. De maneira que, supostamente, o mercado seja livre o suficiente para que trabalhador e empregador negociem diretamente, de forma supostamente justa, o que a gente sabe que é impossível. Outra característica fundamental do capitalismo e do momento atual, né? Mas não é algo que diz respeito só ao momento atual, é algo que diz respeito ao modo de produção capitalista como um todo, é a apropriação privada dos avanços científicos e tecnológicos em detrimento das possibilidades de melhoria das condições de vida da maior parte da população mundial. O que isso significa? Que os avanços científicos e tecnológicos que são produzidos pelos trabalhadores, porque quem faz pesquisa é milionário, bilionário, eu nunca vi milionário e bilionário fazendo mestrado, doutorado, passando horas dentro de um laboratório, dentro de uma oficina, dentro de um escritório, lendo, estudando, mexendo em máquinas, se sujando, correndo risco para permitir que a ciência avance, né? Então, os avanços científicos e tecnológicos são produzidos pela classe trabalhadora, porém, são apropriados pela classe burguesa, por essa elite econômica que se apropria privadamente daquilo que é produzido pelos bens produzidos pelos trabalhadores. Ainda que exista um investimento do Estado em ciência e tecnologia, e isso acontece na maior parte dos países, de capitalismo avançado, né? O Estado investe diretamente no avanço de ciência e tecnologia. Quando esse produto está acabado, pronto, ele é apropriado privadamente pelas empresas privadas. E aí os ganhos econômicos, os ganhos financeiros que vão advir daquele produto serão apropriados privadamente por essa classe. Então, os próprios trabalhadores que produziram tudo isso, em todas as etapas, né, desde a pesquisa científica, da pesquisa de base, da pesquisa científica até a produção de fato da coisa, esses trabalhadores não vão se apropriar da riqueza que será produzida depois, a partir desses avanços. Deixa eu beber água aqui, gente, peraí. E aí, um exemplo. A medicina já avançou muito no que diz respeito ao tratamento do câncer, mas boa parte dos tratamentos é muito cara, ou seja, a maior parte da população não tem acesso aos tratamentos disponíveis. No Brasil, isso é mais ou menos garantido pelo SUS. Nos Estados Unidos, não há garantia nenhuma de que uma pessoa que não possa pagar por um tratamento que existe, que é sabidamente eficaz, não há garantia nenhuma de que essa pessoa terá acesso a esse tratamento, porque simplesmente ela não tem dinheiro para pagar. Isso significa que, embora os avanços estejam acontecendo, e que isso poderia curar o câncer em muitas pessoas ao redor do mundo, ou outras doenças, ou esses avanços científicos e tecnológicos poderiam sanar problemas relacionados ao saneamento básico, à alimentação de todas as pessoas ao redor do globo, esses avanços, por serem apropriados privadamente e estarem submetidos ao interesse maior do lucro, eles acabam não propiciando à maior parte da humanidade o que eles poderiam propiciar. Até pouco tempo atrás, aquele tratamento de... esqueci, mas existe um tratamento para câncer que até pouco tempo não estava disponível nem no SUS e nem pelo plano de saúde. Se você não fosse muito rico, não teria como pagar por esse tratamento. Depois, quando eu lembrar, eu falo para vocês.
Ampliação do desemprego e da precarização do trabalho são outros fenômenos gritantes do nosso momento, do século XXI. Ampliação do desemprego que se dá em função de diversas causas, né? Em razão de diversos problemas. Então, a gente tem uma coisa chamada desemprego estrutural, que é quando, em razão do avanço tecnológico, muitos postos de trabalho deixam de existir, gerando desemprego. Então, essas pessoas que trabalhavam como cobradores de ônibus, o cara que foi cobrador de ônibus por 20, 30 anos, depois que essa profissão deixou de existir, ele nunca mais consegue se empregar, não na mesma profissão. E a maioria não consegue se empregar nunca mais mesmo, porque não sabe fazer outra coisa, porque não encontra trabalho relacionado às suas habilidades. Além disso, em países de capitalismo dependente, periférico, e em países subdesenvolvidos como o Brasil, o desemprego também se dá em razão do fato de que não existe emprego. Os empregos, a gente já discutiu isso, os empregos que existem no Brasil são empregos extremamente precários, cada vez mais informais, ou seja, desregulamentados, sem proteção da legislação trabalhista, sem proteção da CLT, no setor de serviços e comércio, que é extremamente mal remunerado. Então, e a precarização do trabalho. A precarização do trabalho se dá em função principalmente dessa desregulamentação das proteções trabalhistas, né? Então, cada vez mais, como eu disse, a gente tem empregos informais, onde o trabalhador está absolutamente desprotegido em relação aos direitos que ele tinha ou deveria ter. Esse vídeo eu vou pedir que vocês assistam depois, porque não dá para passar aqui. Eu acho que se eu tentar passar aqui, além de tomar muito tempo, vai dar ruim no vídeo. Mas mostra esse senhor na sua empresa de exploração espacial, lançando um foguete com a sua equipe. Ele certamente não entende absolutamente nada de exploração espacial, de física e de toda a ciência e a tecnologia envolvidas nesse processo de lançamento de um foguete e nesse processo de exploração espacial. Mas ele tem a grana, né? Ele é um trilionário, né? Agora é o primeiro trilionário do mundo. Ele é um trilionário que tem dinheiro para comprar o trabalho das pessoas. Todos os avanços que, porventura, advenham dessa exploração espacial do Elon Musk, eu não acredito muito em grandes avanços para a humanidade em função disso. Talvez ele tenha ganhos particulares com isso no futuro, mas para a humanidade eu acho muito difícil, né? O que a gente vai ganhar com o homem indo até Marte? Se der para morar em Marte, que é quase impossível, mas se der para morar em Marte algum dia, quem vai morar em Marte? Os milionários, os bilionários. Se algo acontecer aqui, o restante da população vai ser extinta. Então, eu não vejo a possibilidade de grandes avanços advindos dessa exploração espacial. Mas, de todo modo, toda a ciência e tecnologia envolvidas nesse processo foram produzidas pelos trabalhadores. Porém, os ganhos econômicos que podem advir disso vão para o bolso exclusivamente do Elon Musk. Gente, salário não paga nem perto do que esses trabalhadores estão produzindo de riqueza. Tanto é que esses trabalhadores, eu assisti a um documentário onde um desses pesquisadores morava numa casa de classe média comum nos Estados Unidos, tinha um carro na garagem, uma casa absolutamente comum. Né? São pessoas de classe média que nasceram e vão morrer como classe média. Então, aquilo que esse trabalhador, que eu estou dando exemplo, produziu de riqueza ao longo da sua vida, produziu de conhecimento de ciência e tecnologia, foi apropriado privadamente por esse senhor ou por outros, e essas pessoas enriqueceram com o conhecimento que foi produzido por ele. Então, é isso que o Gaudêncio Frigoto quer dizer com apropriação privada da ciência e tecnologia.
o que faz com que essa ciência e essa tecnologia não tragam benefícios concretos para toda a humanidade, embora isso pudesse acontecer. Então, para que a gente possa compreender as relações de trabalho na atualidade, a gente precisa compará-las às relações de trabalho que se estabeleceram nos modos de produção anteriores. Então, no modo de produção escravista, próprio da antiguidade clássica, na Grécia, na Roma, a força de trabalho escravizada era tratada como propriedade. Então, assim como havia donos de terra, assim como uma pessoa podia ser dona de terra, dona de meios de produção, que era fundamentalmente a terra nesse período, as ferramentas de trabalho, essa pessoa também poderia ser dona de uma pessoa. Nesse momento da história, a escravização de seres humanos não estava pautada numa raça e numa etnia, né? Ela estava pautada em conflitos de guerra. Então, havia prisioneiros de guerra que eram escravizados. Mas, de todo modo, nesse momento, a força de trabalho escravizada, ela era uma propriedade do seu senhor, do seu dono. Então, a coerção se dava de modo direto e não de modo indireto, como acontece no modo de produção capitalista, eu vou falar daqui a pouco. Então, como que se dava a coerção? Ou você trabalha para mim ou eu te mato. Você é meu. Isso também aconteceu até o século XIX no Brasil. Então, havia os donos de escravos no Brasil. Aí sim, escravos, pessoas escravizadas, racializadas, né? Elas eram escravizadas em função da sua etnia, em função da sua raça e etnia. Então, eram pessoas negras foram escravizadas. Mas esse momento da escravização de pessoas no Brasil se dá em função do surgimento e do desenvolvimento do modo de produção capitalista no mundo. Aqui, nesse modo de produção escravista, do período da Antiguidade Clássica, é outra coisa. É bem diferente da escravização de pessoas que acontece até o século XIX no Brasil. Bom, eu não vou detalhar isso aqui porque vai ficar... Já está dando 17 minutos de vídeo, né? Vai passar muito. E eu quero que vocês assistam tudo até o final, porque eu estou doente, com a garganta doendo e gravando esse negócio aqui. Então, a força de trabalho era tratada como propriedade do seu dono. Então, a pessoa era dona do escravo, da pessoa escravizada, assim como ela era dona também da terra, dos instrumentos, das ferramentas de trabalho. Então, a coerção se dava de modo direto. No modo de produção feudal, havia uma outra relação de trabalho chamada relação servil ou servilismo. A força de trabalho ela tinha acesso aos meios de produção e não era considerada propriedade do senhor. Ela era vinculada à terra, né? Essa pessoa pertencia àquela terra, mas ela não era propriedade de ninguém. O senhor feudal não era dono dos trabalhadores do seu feudo, mas evidentemente existia ali uma relação de autoridade e hierarquia. Então, esses trabalhadores do modo de produção feudal, eles mantinham com seus senhores uma relação de obrigações específicas, pagamento de tributos, repasse de alimentos em troca de proteção militar, etc. Mas eles não eram considerados. Eles tinham acesso. Olha só o que é importante para a gente entender o trabalho no modo de produção capitalista. Eles não eram inteiramente livres, porque eles estavam vinculados àquela terra e mantinham com os senhores feudais relações de obrigação, né? Eles tinham que repassar parte dos alimentos, pagar tributos, etc. Então, eles não eram inteiramente livres, mas também não eram propriedade de ninguém. Como seres humanos não eram propriedade, eles não eram coisas, tratados como coisas, como propriedade de alguém. O trabalhador assalariado, ele é o primeiro trabalhador que ganha esse caráter de juridicamente livre.
Então, o trabalhador no modo de produção capitalista, ele é supostamente livre. Ele não está preso a nenhuma terra, ele não é propriedade de absolutamente ninguém, ele não é obrigado a trabalhar para ninguém do ponto de vista jurídico, ele trabalha se ele quiser. Ninguém vai matá-lo se ele falar, não, não vou trabalhar, ele só vai ficar o quê? Sem comer, sem morar, sem vestir, sem conseguir sobreviver. E esse trabalhador, o que ele detém? Ele tem acesso aos meios de produção? Ele tem acesso à terra, como tinha o trabalhador nas sociedades feudais? Não, ele não tem acesso à terra. Ele não tem acesso à terra, então ele não consegue plantar para garantir a sua sobrevivência. Ele não tem acesso à terra para construir um barraco e ter onde morar. Esse trabalhador supostamente livre, juridicamente livre, ele não tem acesso a absolutamente nada, ele não tem nada. A única forma que esse sujeito tem de garantir a sua sobrevivência é vendendo a sua força de trabalho para aqueles que são proprietários da terra e dos meios de produção, né? São proprietários das indústrias, das empresas, das ferramentas de trabalho. Então, ele só consegue sobreviver se ele vender a sua força de trabalho, porque é a única coisa que ele tem, vender a sua força de trabalho em troca de um salário. Então, essas são as diferenças fundamentais entre a sociedade escravista, feudal e capitalista. E por que é muito importante a gente enfatizar que no modo de produção capitalista o trabalhador é supostamente livre ou apenas juridicamente livre? Porque embora eu tenha dito que o trabalhador nessa forma de organização da sociedade, que é a capitalista, ele vende a força de trabalho se ele quiser, ele trabalha se ele quiser, ele não é obrigado a trabalhar para ninguém. Ele não é obrigado a fazer aquilo que ele não quer. Ai, gente, já falei tanto que a minha garganta voltou a ficar irritada. Na prática, isso é viável, gente? Na prática, isso é possível? Se eu perdesse o meu trabalho no instituto, o que aconteceria comigo? Eu iria fazer qualquer coisa para sobreviver, porque eu ia vender a minha força de trabalho para qualquer um, em qualquer lugar, para garantir a minha sobrevivência, a minha possibilidade de morar, me alimentar, vestir minimamente. Então, porque eu sou classe trabalhadora, eu não sou classe proprietária, eu não herdei bens, eu não herdei terras, eu não herdei empresas. Eu não sou o Elon Musk. Então, não existe a menor possibilidade de que eu sobreviva sem vender a minha força de trabalho em troca de um salário. Então, hoje, se eu não aguentar mais dar aula, se eu ficar de saco cheio, o que eu faço da minha vida? Não posso falar porque está gravando. Não tem o que fazer, gente. Eu sou obrigada. Tá gravando, menino. Deixa eu beber água, gente. Conceitos marxistas sobre o trabalho que o Gaudêncio Frigoto cita no texto, de forma superficial, né? Até porque não é o objetivo dele, mas ele cita. E são conceitos importantes para vocês entenderem nessa disciplina, porque essa disciplina é uma disciplina fundamentalmente sobre trabalho, né? Porque ela fala de educação profissional. Não dá para a gente falar só de educação profissional se a gente não vincular as condições de trabalho e aos conceitos que foram historicamente desenvolvidos pela ciência em relação a esse fenômeno humano inevitável que é o trabalho. Se eu for falar de trabalho na perspectiva ontológica, vocês vão reclamar. Eu fico fazendo esses comentários, se eu quiser usar essa aula de novo para outra turma, não poderei. Mas vou usar sim, porque eu não vou fazer isso aqui de novo nem a pau. Trabalho como valor de uso. O trabalho, isso é um conceito marxista, tá, gente? O que é o trabalho, a atividade de trabalho que tem valor de uso? É aquela atividade voltada para o atendimento das necessidades humanas. Então, quando eu vejo que eu não tenho script, né? Porque eu tô aqui pensando agora nos exemplos. Quando eu trabalho produzindo camisa.
se eu trabalhasse produzindo camisa, as pessoas precisam de camisa. Se eu trabalhasse produzindo casaco de frio, as pessoas precisam isso, é uma necessidade humana neste momento, né? Com essa temperatura, a gente ter casaco de frio. Então, nesse sentido, o trabalho ele tem um valor de uso. Todo o trabalho tem valor de uso, ainda que seja para produzir iPhone. Tem valor de uso, porque visa atender a uma necessidade humana, que é a necessidade da comunicação, etc. Entretenimento, comunicação, as necessidades simbólicas também são importantes. Então, mesmo que eu estivesse produzindo iPhone, além do casaco para o frio, ambas as atividades teriam valor de uso. Agora, o trabalho ele vai além, no modo de produção capitalista, ele não tem só valor de uso, ele também tem valor de troca. Ele visa a atender às necessidades humanas também para a venda, para troca e para venda, resultando na produção de mercadorias. Então, o trabalho como valor de troca, ele tem por objetivo não só atender às necessidades humanas, existe ali uma necessidade abstrata, que é difícil de compreender agora, sim, nessa aula gravada, né? Se fosse ao vivo seria mais fácil. Mas vejam só, quando o cara tá lá produzindo meia na China a rodo, mesmo que ele produza sob demanda, mas quando ele tá lá produzindo, quando ele monta uma fábrica para produzir 1 milhão de meias por dia, ele sabe quem vai consumir isso, ele sabe quem precisa disso, para quem que ele vai vender, por que ele está produzindo tudo aquilo? Não. Ele está produzindo porque ele sabe que tem um valor de uso, vai atender a necessidade de alguém em algum lugar, mas aquilo é principalmente para atender a uma necessidade, para atender a dimensão da troca, da venda. Ele está produzindo para vender. Aquele trabalhador, aquele empresário e aqueles trabalhadores estão produzindo para vender. Então, nesse sentido, o trabalho tem um duplo caráter. Ele produz valor de uso e produz valor de troca, porque ele também, porque ele também é uma mercadoria. Uma coisa, ela só é uma mercadoria. A gente só pode chamar uma coisa de mercadoria se ela tiver sido feita para ser vendida, né? Então, se o Otávio produziu uma vuvuzela anteontem, de cano de PVC. Essa vuvuzela tem valor de uso, porque não foi feita para troca. Agora, se eu tivesse dinheiro para montar uma fábrica de vuvuzela, aí esse trabalho que o Otávio resolveu fazer teria valor de uso e valor de troca. Mas como ele fez só para ele, numa lógica artesanal, tem só valor de uso. Já 27 minutos eu falando aqui. Mas, assim, se fosse ao vivo, né, a aula teria o quê? 1h30. Gente, eu expliquei todo esse slide, parei para tossir e beber água. Quando eu retomei, ele zerou. Pode ser que o que eu falei esteja perdido por aí. Bom, eu vou explicar tudo de novo. Depois eu ouço e, enfim. Bom, pode ser que o áudio fique com 2 explicações da mesma coisa, mas espero que não. Bom, gente, vou repetir tudo que eu falei. Então, a gente está tratando de alguns conceitos fundamentais de um autor chamado Karl Marx. Por quê? Porque Marx foi um filósofo, um economista, um cientista social do século XIX, que buscou compreender profundamente e cientificamente a sociedade em que ele vivia. De maneira que não tem como a gente tentar compreender a nossa sociedade sem passar por esse autor. Principalmente quando a gente fala de trabalho. Então, quando a gente fala de trabalho e pega as principais referências desse tema, os autores, em geral, da atualidade, tomam como referência, nos seus trabalhos científicos, estou enfatizando isso, né, os conceitos do campo marxista. Se a gente fosse falar de outros fenômenos sociais e tal, a gente poderia até trabalhar com outros autores, como Weber, Durkheim e diversos outros. Só que, no campo do trabalho, principalmente quando a gente pensa em educação e trabalho, os principais autores trabalham com o referencial teórico marxista. Claro, também talvez existam outros, mas nesse campo, esse é o principal referencial teórico. Então, não se trata de usar Marx no sentido de doutrinação ideológica. Essa ideia é uma aberração, né?
Isso significa trabalhar como um profissional de ciências humanas. Um profissional de ciências humanas, ele obrigatoriamente precisa conhecer Marx, senão ele não passou por uma formação em humanas. Essa é uma disciplina de humanas, tá? Então, por isso a gente está trabalhando com esses conceitos. E aí, um conceito fundamental para Marx é o conceito de classe social. E aí ele vai dizer que a sociedade capitalista se divide em duas classes sociais fundamentais, que são a classe proprietária, ou a classe burguesa, que é individualmente dona dos meios de produção, dona das terras, dona dos maquinários, das ferramentas e instrumentos de trabalho, de maneira que ela se apropria privadamente disso. Uma pessoa ou poucas pessoas se apropriam privadamente daquilo que permite ao ser humano sobreviver, trabalhar e sobreviver, pensando no trabalho no sentido ontológico, né, que a gente falou bastante, mas sem isso a gente não entende essa parte. O ser humano precisa produzir ferramenta de trabalho, o ser humano precisa ter acesso à terra, porque ele precisa garantir a sua sobrevivência por meio do trabalho. Quando uma parcela pequena humana se apropria disso privadamente e diz assim, agora vocês não têm mais nada. Se vocês quiserem ter acesso a isso aqui, que permite que vocês sobrevivam, vocês vão ter que trabalhar para mim. Então, essa é a classe burguesa. E a classe trabalhadora é a classe que não possui nada, é uma classe despossuída, como muitos autores falam. A única coisa que ela tem é a sua própria força de trabalho para vender em troca de um salário. Então, se ela quiser ter acesso novamente aos meios de produção, à terra para produzir alimento, a indústria para produzir outras coisas, né, que ela precise, ela precisa se submeter a esse burguês que é dono dos meios de produção e da terra. E por que Marx considera isso uma aberração? Em primeiro lugar, porque Marx ele está vivendo em um momento histórico em que essa transformação do mundo feudal para o mundo capitalista está muito próxima dele. Para a gente, que nasceu no final do século XX, início do século XXI, como vocês, para a gente é muito natural que algumas pessoas sejam donas de terra, que o outro não tenha nada, e se ele quiser comer naquela semana, ele vai precisar trabalhar cortando cana. E ele não tem uma terra onde ele possa plantar. Ou ele vai precisar pegar o busão e trabalhar como a gente trabalha, né? Eu vou precisar ir para o instituto, vocês vão precisar ir para o trabalho de vocês, porque nós somos pobres trabalhadores, classe trabalhadora. Então, isso parece muito natural para a gente. Mas, na época em que Marx viveu, principalmente na Alemanha, isso não era natural. Ele estava vendo a transformação, a mudança ali da sociedade feudal para a sociedade burguesa. Então, para ele, a transformação era muito gritante, né? E, além disso, ele era um sujeito muito inteligente, um cientista, um filósofo, um economista, porque naquela época era assim, as pessoas eram tudo ao mesmo tempo. As ciências ainda não estavam divididas como a gente conhece hoje, plenamente divididas como a gente conhece hoje. E aí ele vai e estuda profundamente essa transformação. E Marx tem um texto chamado Acumulação Primitiva de Capital, que vai mostrar que essa propriedade privada da terra, por exemplo, não é natural. Para que isso acontecesse, essa classe burguesa desapropriou à força, com muita violência, os camponeses da sua terra. Então, antes havia na Inglaterra uma coisa chamada propriedade comunal. Todo mundo, como é no caso dos indígenas, por exemplo, né? Se a gente estivesse na aula, até mostraria para vocês um vídeo. Então, numa sociedade comunal, todo mundo é dono da terra. E todo mundo trabalha ali, produz o que precisa, um produz uma coisa, dá para o outro dá outra coisa em troca, enfim, todo mundo é dono da terra. Quando há expropriação dos camponeses, eles são arrancados à força da terra, a terra é cercada e se diz assim, essa terra é minha. Quando isso acontece, esses camponeses são obrigados a ir embora do campo e eles vão para cidades, onde eles ou vendem a força de trabalho ou ficam sem comer. É isso que vai acontecer. É isso que acontece. E é essa mudança desse regime, dessa organização feudal, comunal, essa passagem de um modo de produção para outro, de um momento da história para outro, que Marx vê muito de perto e a gente não vê, porque a gente já nasceu com a sociedade organizada dessa forma.
Então, para a gente é estranho ouvir isso aqui, né? Mas, gente, mas não é óbvio que alguém seja dono da terra e se a pessoa quiser, ela tem que comprar uma terra? Não sei, né, gente? Será que o planeta Terra foi produzido assim? A gente nasce aqui, a gente precisa comprar um pedaço de terra para viver? Então, esse conceito de classe social é fundamental para que a gente compreenda essa problemática do trabalho. Bom, crise do capital e do trabalho assalariado. Gente, eu espero conseguir gravar até o final, porque eu já estou ficando bem sem voz, né? Porque não estou 100%. Crise do capital e do trabalho assalariado. Bom, a partir de um pouco antes, né? Durante o período chamado pós-Segunda Guerra Mundial, o capitalismo viveu o seu apogeu. Tem um historiador chamado Eric Hobsbawm que chama esse período da era de ouro do capitalismo, principalmente no que diz respeito aos países de capitalismo avançado, Europa e Estados Unidos, Japão, que também se reconstruiu no pós-guerra, com a ajuda dos Estados Unidos, assim como a Europa. E esse foi um período em que a classe trabalhadora, principalmente nos países de capitalismo avançado, essa realidade não fez parte do Brasil. Mas nesse período, o capitalismo vive o seu apogeu. E aí, no final da década de 60 e início da década de 70, o capitalismo entra em crise novamente. Ele já tinha passado por outras crises, né? 1929, outras crises que vocês devem ter estudado no ensino médio. E aí, ele entra em crise novamente. A gente tem o choque do petróleo em 1973, enfim. E aí, esse período, esse primeiro período da era de ouro do capitalismo, do pós-guerra, é chamado de período fordista keynesiano. Eu não coloquei os dois juntos, né? Mas é um período que une uma forma de produzir mercadorias, que é a forma fordista, e uma forma de regulação do Estado, que é a chamada forma keynesiana. Essa forma de produzir, ela é marcada por uma rígida parcelarização das atividades de trabalho. Então, a gente vai ver aquela esteira rolante, em que cada pessoa executa uma tarefa, né? Então, um martelo, o outro aperta o parafuso. Também já vi esteira de corte de frango. Um corta asa, o outro corta coxo, o outro não sei o quê. O frango vem pendurado e vai passando pela esteira e as pessoas cada um realiza uma tarefa nessa esteira. Então, o processo de trabalho é muito parcelarizado. O trabalhador não tem domínio sobre o processo de trabalho como um todo. Então, se ele estiver numa fábrica de sapato, ele só sabe colar a sola do sapato. Ele não sabe cortar o couro, ele não sabe costurar, ele não sabe nem manejar o maquinário que faz. Se ele não tiver passado por todas as máquinas, ele não sabe nem manejar o maquinário que costura o couro. Porém, há uma forte proteção do trabalho, uma forte proteção das relações de trabalho. Então, por meio da luta sindical, naquela conjuntura, os trabalhadores conquistaram direitos trabalhistas. Nesse período, os trabalhadores, pelo menos nos países de capitalismo avançado, conquistam salários significativos, conseguem comprar sua casa própria, garantir boa alimentação para os filhos, garantir que seus filhos não trabalhem. Essa realidade foi vivenciada parcialmente no Brasil pelos trabalhadores da metalurgia, da indústria automotiva. É nesse contexto que surge, já na década de 70, né, que surge o Lula. Mas ele ainda vem no caldo dessa valorização do trabalho industrial em alguns lugares no Brasil. Isso foi muito mais difundido na Europa e nos Estados Unidos. Aí a gente entra no período neoliberal, que é depois dessa crise de 1973. Aí a gente tem o toyotismo e o neoliberalismo. O toyotismo é a forma de produção inventada pela Toyota, assim como o fordismo é a forma de produção inventada por Ford, Taylor antes, né? E o toyotismo, que é uma forma de produção inventada pela Toyota, e o neoliberalismo, que é uma forma de organização das relações sociais que se faz a partir dos estados.
O toyotismo e o neoliberalismo ganham corpo a partir das décadas de 80 e 90 e permanecem até os dias atuais, principalmente essa lógica neoliberal, as políticas de caráter neoliberal, né? Então, o toyotismo é marcado pela redução dos postos de trabalho na indústria. Então, com o avanço tecnológico, a gente tem um enxugamento substancial dos postos de trabalho na indústria. Tem um vídeo, que eu também não vou passar agora, mas que mostra isso, a diferença de uma indústria fordista para uma indústria toyotista. Então, você olha para... Eu acho que é um vídeo sobre indústria automotiva, não tenho certeza, não lembro, que eu coloquei aqui. Mas você olha para a indústria, você vê meia dúzia de trabalhadores. Isso era impensável na década de 60, década de 70, 50, 40. Era impensável. Então, essa indústria opera com pouquíssimos trabalhadores, opera com a lógica do just in time. Então, eles vão produzir o carro se houver demanda, se aquele carro tiver sido comprado, aí eles vão produzir, mais ou menos assim, funciona mais ou menos assim. Há uma menor parcelarização de tarefas. Então, esse trabalhador que consegue emprego nessa indústria, ele é razoavelmente qualificado, né? Porque ele consegue operar aquelas máquinas de comando numérico. Então, ele tem uma formação técnica de nível que pode ser mais robusta, que é mais robusta do que a demandada para aquele trabalhador da esteira fordista que aparece no filme do Chaplin. No entanto, esses são pouquíssimos, né, gente? É muito pouca gente que trabalha numa indústria toyotista. Isso não dá conta, esse tipo de indústria não dá conta de absorver a população brasileira, nem a população estadunidense, não dá conta. Tem dado conta de absorver os trabalhadores chineses, embora eu acredite, tenho certeza, que eles não operam só com fábricas organizadas que produzem sob o regime toyotista, né? Eles ainda devem ter muita fábrica organizada sob o regime fordista. Mas você precisa de um país muito bem industrializado para conseguir absorver mão de obra, principalmente, né, sob essa lógica de produção toyotista, porque emprega muito menos do que antes, de fato. Então, o trabalho se torna menos parcelarizado nessas indústrias de caráter toyotista que empregam muito pouca gente. Com isso, a gente tem um desemprego massivo, uma ampliação dos empregos informais, porque a gente também tem as políticas neoliberais desregulamentando as relações de trabalho, como eu falei, e desregulamentação da proteção das relações de trabalho, como eu disse. A uberização, o texto não cita, mas eu estou trazendo, porque é um fenômeno atual, a uberização é uma das formas mais severas de precarização do trabalho na atualidade e atinge cada vez mais as diversas categorias profissionais. A uberização é a desregulamentação total das relações de trabalho, onde o trabalhador não tem proteção alguma. Então, essa crise do capital que se inicia lá no final da década de 60, que se agudiza com o choque do petróleo em 1973, ela vai levando o mundo a isso que a gente está vendo. Nos países de capitalismo periférico, dependente como o Brasil, isso aqui vem para arrebentar o povo brasileiro. Essa desregulamentação do trabalho e essa uberização do trabalho. Eu já falei um pouco com vocês sobre como isso vai atingir os professores, né? Então, já tem uma pesquisadora que mostrou que saíram alguns editais em algumas regiões do país prevendo contratar professor por aplicativo na lógica da Uber mesmo. Chamar o cara ali na hora, né? Dizer, ó, estamos aqui esperando um professor agora porque faltou fulano. Vem que você ganha R$50, R$30 a hora. 50 estaria até bom, né? Deve ser menos do que isso. Ai, meu Deus, tá travado o negócio. Eu achei que eu tinha falado e não tinha gravado. Não tá passando o slide. Dá um pause aqui. Então, aqui é o vídeo um trechinho do filme do Chaplin, que mostra a esteira taylorista fordista. E aqui é
a indústria toyotista. Olha só, gente, ela é toda robotizada, toda automatizada. Cadê? Em algum momento vai aparecer trabalhador nesse vídeo. É uma indústria automotiva mesmo. E em algum momento vai aparecer trabalhador, mas são pouquíssimos. Gente, eu tô fazendo isso pela primeira vez na minha vida, gravando aula assíncrona. Então, eu espero que esse negócio dê certo no final, porque tá em 45 minutos. Se eu tiver que falar 45 minutos de novo, isso porque já teve um slide que eu falei 10 minutos e perdeu tudo. Bom, a educação profissional no contexto da precarização do trabalho. Então, hoje, quando a gente pensa em educação profissional, a gente precisa pensar em educação profissional dentro da sua realidade material. Qual é a realidade material? Que a gente vai formar profissionais para um mercado de trabalho precarizado. E por que a gente está falando de educação profissional com futuros professores de matemática para a educação básica? Porque vocês podem atuar em cursos de ensino médio integrado, principalmente por isso. Que é uma realidade nos cursos das ETECs, enfim, dos institutos, e em outros lugares também. Acho que até há uma perspectiva de que se tenha isso de forma muito precária nas escolas do Estado, né? Depois vocês me falam. Mas, de todo modo, é por isso que vocês têm essa disciplina no curso. E como precisa pensar esse professor de matemática, de educação básica, que vai atuar na educação profissional e tecnológica. Porque por mais que vocês estejam trabalhando no Instituto, por exemplo, no Centro Paula Souza, é Centro Paula Souza? Que vocês estejam trabalhando nesses lugares com a disciplina de matemática na parte de formação geral do ensino médio, vocês precisam ter consciência a respeito do todo, que vocês estão dando matemática num curso que está formando profissionais para o trabalho, né? Futuros técnicos em mecânica, futuros técnicos em automação industrial e etc., assim por diante. E aí, a educação profissional, segundo o Gaudêncio Frigoto coloca, ela vem se subordinando cada vez mais ao ideário do capital e da formação do cidadão mínimo. O que é a formação do cidadão mínimo? É o cidadão com pouca capacidade reflexiva, que não domina nem os rudimentos e os fundamentos das ciências humanas e das ciências da natureza e da matemática. Então, é o cidadão capaz de ler de forma rudimentar, capaz de escrever de forma rudimentar, compreender minimamente ordens que ele recebe, instruções que ele recebe por escrito, capaz de ler um script, por exemplo, se ele estiver trabalhando como operador de telemarketing. Isso existe ainda, né? Esse pessoal que fica ligando pra gente e tal. E aí, então, principalmente no Brasil, a perspectiva é formar o cidadão mínimo mesmo, com pouquíssima capacidade crítica, pouquíssima capacidade de atuar com ciência, de produzir ciência, porque não há essa preocupação no Brasil de que a gente seja um país que realmente produz ciência e tecnologia de ponta. Essa educação profissional, ela se centra na pedagogia da competitividade, na formação para o desemprego ou para o empreendedorismo, e isso se relaciona diretamente com o terceiro item, onde se desloca a responsabilidade da empregabilidade exclusivamente para o indivíduo. O que isso significa? Que a educação profissional hoje, na maioria dos espaços em que ela acontece, quando a gente está pensando nas camadas mais populares, né, no povo mais pobre do nosso país, eles vão ser formados na seguinte lógica: você não tem emprego garantido, então você tem que pensar em ser um empreendedor. Então a gente vai formar você para ser um empreendedor. Se você quiser arrumar um emprego melhor, você é o único responsável por isso. Você é o único responsável por isso. Então, nesse sentido, o que acontece? Os nossos problemas estruturais, por exemplo, o fato de que a gente não tem um projeto nacional de desenvolvimento industrial, tecnológico, científico, a gente não tem planos concretos de reindustrializar o Brasil para que para que as indústrias brasileiras, se existissem, pudessem absorver a nossa população como mão de obra qualificada, com salários melhores.
Nada disso existe no Brasil. E nada disso vai ser problematizado com essa juventude. Essa juventude ela vai entender que se ela não conseguir um emprego, a culpa é dela. Não é culpa de uma estrutura econômica brasileira que é uma grande porcaria. A gente não tem emprego, gente. O cara pode se formar como um super técnico em mecânica e não necessariamente ele vai conseguir emprego. Eu já vi muita gente bem formada nos institutos federais que não consegue emprego depois de se formar, assim como a gente tem diversos engenheiros desempregados. Eu poderia fazer um comparativo aqui com outros países, trazer dados, mas não ficaria muito extenso. Mas, de todo modo, é importante que esse professor da educação profissional e tecnológica tenha consciência de que ele precisa compreender essa problemática e discutir com os estudantes essa problemática. Um professor de matemática ele pode trazer dados econômicos para discutir com os estudantes, ele pode trazer curvas econômicas para discutir com os estudantes, né? E aí relacionar os conteúdos da disciplina, os conteúdos matemáticos àquela problemática econômica. Então, quantos engenheiros são empregados no Brasil por ano? Quantos engenheiros se formam? Quantos conseguem emprego? Quantos estão atuando na área? Quando o engenheiro consegue emprego na área, o que ele faz dentro das empresas? Existem dados numéricos a respeito, quantitativos a respeito disso. E um professor de matemática tem informação para trazer essa discussão. Eu assisti, jamais vou dizer onde, nessa gravação, pessoalmente eu posso falar, eu assisti a uma aula sobre educação financeira, que era voltada para o ensino médio. Não foi no instituto, gente, tá? Mas depois eu conto para vocês, se vocês quiserem saber. E esse professor, ele falava sobre educação financeira numa perspectiva exclusivamente individualista, Otávio. Exclusivamente individualista. O que ele falava? Olha, gente, vocês têm que poupar dinheiro assim, poupar dinheiro assado, vocês isso e aquilo, toda aquela lógica individualista. Isso é importante? É importante. A gente tem que saber administrar o dinheiro que a gente ganha. Isso é suficiente? Não é suficiente. Por quê? Porque o brasileiro, ele é subremunerado. Ele não é remunerado de acordo com o seu custo de vida, com aquilo que ele precisa para se reproduzir enquanto ser humano e enquanto trabalhador. Então, o salário mínimo brasileiro não permite alugar um imóvel sozinho, não permite se alimentar um mês inteiro se ele mora sozinho, não permite que o sujeito sobreviva. E aí, evidentemente, para você conseguir sobreviver até o final do mês, muita gente se endivida para ter uma televisão, para ter um celular, para ter o mínimo para sobreviver, para ter o mínimo de conforto. Muita gente se endivida. Isso também precisa ser discutido. Então, uma pessoa que atua com educação financeira no ensino médio, embora seja importante que ela faça ela promova essa educação financeira no sentido do indivíduo saber se comportar em relação ao seu próprio orçamento, também precisa discutir essas outras variáveis que são importantes. Então, a tentativa desta disciplina é formar professores da educação profissional e tecnológica que trabalhem numa outra perspectiva que não seja essa perspectiva de subordinação à formação do cidadão mínimo, a subordinação ao ideário neoliberal, principalmente, e que se contraponha a essa lógica do individualismo e da competitividade. Bom, e aí, trazendo a perspectiva que o Gaudêncio Frigoto apresenta no final do texto, ele compreende que a educação profissional pode contribuir para a emancipação humana. Mas como nós, professores, podemos colaborar para a construção dessa emancipação humana? Eu acho que eu já falei no slide anterior a maior parte, né? Então, é necessário que o professor se contraponha ao ideário neoliberal no trabalho e na educação. Então, o professor precisa entender o que são as reformas trabalhistas de caráter neoliberal, o que é a uberização do trabalho, porque é ali que seu estudante vai atuar. E na educação, trazendo essa discussão para a sala de aula. Atuar em favor da educação básica pública, gratuita, laica e universal. Isso significa que a educação precisa ser pública, ou seja, ela precisa ser de todos. Ela precisa ser gratuita. Ninguém deve pagar para estudar numa instituição pública. Ela deve ser laica, ou seja,
ela não deve estar atravessada por nenhum viés religioso. E ela deve ser universal, ela precisa alcançar todos aqueles que precisam e dependem da educação básica pública. Construir propostas pedagógicas de caráter omnilateral. Isso significa construir uma proposta pedagógica que permita ao ser humano se desenvolver em todos os sentidos, em relação a todas as suas possibilidades, em relação a todas as suas potencialidades. Isso significa que a educação de um trabalhador, de um jovem que está no ensino médio, não pode ser exclusivamente voltada para atender às demandas do mercado de trabalho, porque esse jovem, ele não é só um trabalhador, ele é um ser humano que pode apreciar artes, pode gostar de artes, ele pode gostar de dançar, então ele quer aprender como o nosso professor de educação física faz no campus, né? Eu acho que ele tem um projeto de forró, ensina a garotada a cantar, a tocar. Isso é muito rico, porque esses adolescentes não são só futuros técnicos em informática, eles são cidadãos em formação, seres humanos em processo de formação. E aí, mesmo o professor de matemática, ele não pode olhar para essa turma que está no estado fazendo educação profissional como um futuro técnico de informática. Ele tem que dar as ferramentas para que esse menino possa ser médico, mesmo que ele esteja fazendo um curso de técnico em informática, em automação industrial. Vocês vão dar as ferramentas, conteúdo de matemática suficiente para que ele possa fazer um vestibular de medicina, por exemplo. Ou para que ele possa simplesmente, ainda que ele vá trabalhar na indústria, para que ele possa compreender os fenômenos do mundo a partir da matemática, porque a matemática está em tudo. Se a gente vai olhar um gráfico, a gente precisa compreender minimamente matemática. Tem vários gráficos de geografia que, se você não entende um pouco de matemática, você não entende o gráfico. Essa educação precisa ser unitária. Isso significa não pode haver uma separação, uma dualidade entre uma formação voltada para o trabalho e outra formação voltada para as atividades puramente intelectuais. Uma formação voltada para a classe trabalhadora e outra formação voltada para as elites econômicas. Não, a educação precisa ser igual para todos. Ela precisa preparar para o trabalho, porque essa é uma demanda do ser humano, mas também precisa preparar para a fruição da vida, precisa preparar para as atividades intelectuais. Essa educação precisa ser politécnica, no sentido que permita ao sujeito compreender os fundamentos científicos e tecnológicos que estão por trás de tudo que é produzido no mundo. Então, não significa formar o sujeito para entender profundamente de mecânica, profundamente de informática, profundamente de sei lá mais o que, mas ele precisa entender o mínimo os fundamentos científicos que estão por trás de uma tecnologia, sei lá, de programação. Ele precisa entender o mínimo, o básico que está por trás da automação industrial, que tem a ver, inclusive, com programação e assim por diante, né? Precisa entender o mundo, né, gente? Se alguém me perguntar aqui por que o meu computador tá conectado à internet sem ter nenhum cabo ligado a ele, eu não faço a menor ideia de como explicar, porque eu sou uma ignorante. Eu não tive uma formação unilateral e unitária, porque senão eu saberia o mínimo do mínimo. Se chegar um ET aqui e me perguntar como que eu posso viver num mundo tão avançado, ele vai ser muito mais avançado do que a gente, né? Porque ele conseguiu chegar aqui. Mas se alguém voltar do passado e perguntar como isso aqui pode ser assim tão avançado tecnologicamente, eu vou falar, é mesmo, mas como vocês fazem isso? Não faço a menor ideia. Porque eu sou uma pessoa que está na era das cavernas, no que diz respeito a compreender algumas dessas tecnologias. Como atua nesse sentido o professor do ensino médio integrado ao técnico? Já expliquei, né, gente? Entenderam, né? Então, é isso. Então, olha, a aula está dando exatamente 1 hora. Sou muito precisa mesmo, né? Foi totalmente ao acaso que isso aconteceu. E vou passar um trabalho para vocês com base nessa aula. Espero que vocês tenham assistido até aqui. E eu também vou pensar numa palavra aí de um código para vocês falarem, caso vocês tenham chegado até o final. Mas não vai adiantar, porque aí um vai passar para o outro, né? Não adianta. Mas espero que vocês tenham assistido até aqui. Até a semana que vem, espero estar recuperada.